boas-vindas aos nossos seguidores e seguidoras do canal de YouTube Justino70 Caminho de Maús. Seguimos aprofundando o livro do Apocalipse, a alegria de profetizar. Teologia narrativa para comunidades proféticas. Daremos uma pincelada agora sobre a caça ao tesouro. Vamos imaginar o Apocalipse como a caça ao tesouro e os critérios de leitura do Apocalipse. Vamos dar alguns critérios para que, assim, pelo menos, os nossos seguidores e seguidoras possam se orientar e orientar também outros grupos, outras comunidades, porque basta um primeiro critério para que possamos já entrar e saborear a beleza, a riqueza que João escreveu e nos transmitiu para nós. O primeiro critério é muito simples: começar pelo começo e chegar até o fim. Isso está muito bem. Assim de simples, assim de claro. Ler capítulo por capítulo, desde o começo até o final, seguindo o fio dos acontecimentos, seguindo a pista dos personagens, seguindo as chaves que vai colocando a cada passo. Meu conselho breve e direto é ler os 3 primeiros capítulos 3 vezes. Vou repetir, o meu conselho muito simples é ler os primeiros 3 capítulos 3 vezes. Logo, o resto até o final. Segundo critério, ler e interpretar os textos difíceis e escuros à luz dos textos claros. Às vezes fazemos o contrário, né? Não começar logo por interpretar os detalhes. Isso vai vir depois. Uma vez que temos a visão de conjunto, os detalhes se iluminam reciprocamente. Ler um capítulo cada dia. Leitura constante e contínua para entrar em sintonia e ter intimidade com o mundo do Apocalipse. Vamos ver que este tipo de leitura foi muito usada nos 2 primeiros séculos antes de Cristo e depois nos 2 séculos seguintes, sem que tenha desaparecido, mas fundamentalmente do ponto de vista bíblico nos interessan aproximadamente estes 4 séculos, quer dizer, a partir de Ezequiel e alguns textos de Isaías, Zacarias, Joel, etc., aí toda esta literatura conhecida como apocalíptica, que significa de revelação, não como aquela definição que escutávamos sobre o livro, o dicionário do Aurélio, né? Não no sentido terrorífico, nem muito menos, né? Terceiro critério, anotar tudo o que chamou a nossa atenção nessa leitura, desses 3 primeiros capítulos, que vão exigir um tempo bastante grande, viu? Se vamos a uma velocidade muito grande, não vamos sintonizar com os critérios, a palavra, a mensagem que esse livro está transmitindo para as comunidades de hoje. Anotar as perguntas, anotar as dúvidas, anotar as pérolas, não esqueça nunca isso, viu? As pérolas em primeiro lugar. Uma vez anotadas essas pérolas, essas perguntas, não parem aí, não desanimem. Continuem lendo o Apocalipse, porque
vai iluminar com os outros capítulos, com as outras cenas, com os outros relatos também, algumas coisas que podem ficar um pouco difíceis numa primeira leitura. O texto se irá fazendo cada vez mais transparente, revelando o seu segredo e objetivo último pelo qual escreveu o livro João. Veja que coisa linda, depois de estes primeiros critérios, ler e trabalhar o Apocalipse em comunidade, em grupo. O Apocalipse foi escrito para comunidades. Vejam aí o primeiro capítulo, versículo 3. Feliz aquele que lê, no sentido de aquele que proclama a palavra. Este é o sentido do verbo ler, que está aí escrito em grego. Aquele que proclama a palavra às comunidades, aqueles que escutam as palavras, e felizes aqueles que põem em prática, que traduzem em prática as palavras desta profecia, porque o tempo, Kairos, está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança que o Apocalipse vai colocar diante dos nossos olhos, e ao todo 7 bem-aventuranças. Geralmente falamos das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, capítulo 5, das bem-aventuranças do capítulo 6 de Lucas, e esquecemos que temos 7 bem-aventuranças aqui, e temos também umas 26 bem-aventuranças no livro dos Salmos. Portanto, abramos esse horizonte, este leque amplo da palavra de Deus, para sintonizar cada dia mais com esta mensagem de luz, de força, de alegria, de esperança. Vejam aí como o livro vai dirigido às comunidades, vai dirigido, claro, também à pessoa, né? Mas vejam aí os capítulos 2 e 3, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas, e 7 cartas, 7 igrejas têm o sentido de totalidade. Quer dizer, essas 7 igrejas representam toda a realidade eclesial, depois especificada a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, etc. Né? Sexto critério, celebrar. Parece que este critério não entraria naquela definição do Aurélio. Graças a Deus que não entra. E não pode entrar. O Apocalipse é uma grande celebração da vitória sonhada e esperada tras anos de luta e compromisso. Aí no capítulo 6, versículos 10, 9 até 11, aí vai mostrar essa luta que os cristãos, as comunidades, enfrentaram com o império, e também a morte que tiveram que enfrentar, e estão colocados literalmente, simbolicamente, debaixo do altar, e estão gritando, pedindo justiça, etc. Né? Então o Apocalipse é uma grande festa pela vitória de Cristo, o Cordeiro degolado e em pé. Vejam aí, eu vou devagar porque aqui entramos em uma terminologia que não é muito conhecida. O Cordeiro vai falar, o Apocalipse vai falar do Cordeiro umas 29, 30 vezes. E no capítulo 5 vai falar do Cordeiro degolado e em pé. Vejam aí o simbolismo. Um cordeiro degolado faz referência a uma simbologia de um cordeiro que está degolado, simplesmente. Portanto, está degolado e deveria estar deitado no chão. Mas vejam aí, o cordeiro do qual está falando, do Cristo vivo e ressuscitado, o vivente, né? Esse cordeiro
degolado em pé. Essa é uma expressão simbólica característica do Apocalipse. O cordeiro, que representa o vivente, como diz no primeiro capítulo, degolado, sim, cordeiro degolado que passou pela morte e depois agora está em pé, representando a ressurreição, o Cristo crucificado e ressuscitado, que vai falar Paulo, vão falar outros textos do Novo Testamento, mas vejam como o Apocalipse nos desafia com todo esse simbolismo que desde o primeiro momento temos que cuidar, aprofundar, etc. Né? Sétimo critério, praticar a palavra profética é a condição para ser felizes. Encontramos já essa lógica, essa dinâmica no livro do Deuteronômio, encontramos essa lógica também no Evangelho de Lucas. Vejam aqui que ele insiste já desde a primeira bem-aventurança, do capítulo 1, versículo 3, praticar a palavra profética é a condição para ser felizes. Então, quer dizer, neste paradoxo, essa é a exigência que o Evangelho, a palavra de Deus, está dizendo. E o Evangelho de Mateus salientava também isso, daquela casa construída sobre a rocha, né? Quer dizer, na medida em que nós descobrimos esse tesouro e vivenciamos essa palavra, nos colocamos também para dar um testemunho alegre, um testemunho corajoso e um testemunho que é capaz de enfrentar até a mesma morte. Oitavo critério, ninguém conhece melhor o Apocalipse que o autor do Apocalipse. Vejam aí, temos um livro de Jean-Pierre Prévost para ler o Apocalipse, de editorial Verbo Divino, que diz assim, diz este autor Prévost, estou plenamente convencido, é preciso compreender o Apocalipse pelo mesmo Apocalipse. Só uma leitura várias vezes repetida de todo o texto pode fazer descobrir a força e a coerência da sua mensagem. Então, quer dizer, na medida, vou trocar um pouco em miúdos estas expressões de Prévost, na medida em que nós vamos navegando, passeando por esse livro do Apocalipse, vamos tendo uma familiaridade com os símbolos, vamos perceber em que sentido esse símbolo está apontando para a realidade, em que sentido está denunciando a opressão, em que sentido está dizendo força, alegria, coragem, etc. O autor do Apocalipse se apresenta como João, simplesmente João. Nós às vezes aí sobre a questão dos autores dos livros bíblicos se discute bastante, etc. Né? E aí, o autor do Apocalipse se apresenta simplesmente como João, nos dá uma chave de seu livro nos 3 primeiros versículos e nos certifica de que se trata, não de uma revelação de João, vejam aí, não se trata de uma revelação mais de Nostradamus ou uma revelação de João, mas ao contrário, em sentido pleno, revelação de Jesus Cristo. Então vejam aí, essas 3 primeiras palavras, esses 3 primeiros versículos, temos aí revelação de Jesus Cristo. Não se trata, portanto, de uma revelação de João, mas revelação de Jesus Cristo e o sentido profundo de Jesus Cristo para toda a história da humanidade. Último critério que podemos assim colocar como número 10, essa diferença de enfoque não é pequena e as consequências incalculáveis. Falar da revelação de João,
Aí podemos imaginar isto ou aquilo, mas a revelação de Jesus Cristo, aí o foco está bem focado e em primeira linha. Quando o autor diz revelação, está dizendo que nos revela, que está tirando o véu, que não está ocultando nada, viu? Não está ocultando. É isso ao longo de todo o livro e em todos e cada um de seus capítulos. Então, se nós entramos aí com que temos 30.000 segredos nesse livro, então entramos pela porta errada. O Apocalipse é uma brisa suave para tempos fortes e recios, como diria Santa Teresa d'Ávila. Os tempos que estamos vivendo hoje são recios, são fortes, por isso precisamos de entrar nesse livro para que ilumine toda a nossa realidade. É um livro para tempos de tribulação, como diz no capítulo 1, versículo 9, ou tempos de perseguição, como aparece aí uma descrição forte no capítulo 6, versículo de 9 a 11, como prefere o autor deste livro apaixonante. Indicamos, queridos seguidores e seguidoras do canal de YouTube Justino 70 Caminho de Emaús, 10 critérios simples, mas exigentes, para não ir atrás de outras dicas que não nos ajudam. Brevemente, abra o livro do Apocalipse, devagar, porque vai perceber como nas primeiras cenas já chamam bastantes coisas a nossa atenção e vai exigir esse livro atenção, paixão e depois também levá-lo à prática nos nossos dias. Desde Manaus, Amazonas, o meu abraço fraterno, Justino.